Seja bem-vindo, torcedor fiel bicolor. Inscreva-se para ficar atualizado com todas as notícias do Paysandu. Quero te contar que o Campeonato Brasileiro, a Série C, o Paysandu estará em campo no sábado, 5 da tarde, em Florianópolis, contra o Figueirense. Os bicolores precisam muito da vitória para seguir com chances de acesso. Lembrando que o Papão perdeu nas 2 primeiras rodadas. E quem conversou com a imprensa ontem foi o goleiro Thiago Coelho. Ele falou sobre esse momento ruim da competição e projetou o próximo desafio em Santa Catarina. A gente vai acompanhar um trecho da entrevista. Algumas partidas nós tivemos a chance de matar o jogo e não matamos, acabamos sofrendo gol. A gente estava com um jogador a menos. Nesse jogo a gente tomou um gol com um jogador a menos e não conseguiu fazer. A gente está aí há 3 jogos sem fazer gols. Sabemos disso, sabemos da responsabilidade que temos. E agora é olhar bem, treinar bem aí os erros e para a próxima partida tendo que consertar e sabendo disso, cada um puxando a responsabilidade para si, do seu setor e buscar a vitória. Não tem outra coisa a se fazer, tem que buscar a vitória, dar a vida e sair de lá com os 3 pontos, que é o que interessa. É muito isso, né? O momento de os jogadores darem força uns para os outros, buscar força interna. Porque de fora o que eles têm hoje? Eles têm cobrança, não dá para esperar tanto incentivo de fora, é muita cobrança. E essa cobrança tem que levá-los a essa união de forças e buscar esse desafio, buscar nesse desafio o êxito de uma vitória em Santa Catarina, diante de um Figueirense que é o melhor mandante do campeonato, o time que tem os melhores números jogando em casa. O Figueirense, em 11 jogos nesta Série C em Florianópolis, teve 1 derrota, 2 empates e ganhou os outros 8 jogos. Então é um time que é muito forte em Florianópolis e o Paysandu leva, além de tudo, além da sua situação, leva esse desafio de superar, de suplantar, de derrotar o melhor time como mandante no campeonato. Tá certo, então vamos ver, né? Porque diante do início ruim de quadrangular para o Paysandu, será que ainda há esperança por esse acesso aí entre os torcedores? O Breno Raiol foi ouvir os torcedores e a gente vai ver agora. A semana começou com uma dica do Márcio para o elenco do Paysandu. Nossos jogadores precisam trabalhar bem a questão mental, a questão psicológica, que isso também é um fator muito importante no futebol. Estaria o time bicolor vivendo um filme repetido? Nas últimas temporadas, o clube vem colecionando decepções. Tem para todos os gostos. Em 2019, teve a polêmica eliminação para o Náutico, quando os bicolores ficaram na bronca com o árbitro Leandro Pedro Voaden. No ano seguinte, o torcedor viu o Remo subir de divisão e o Paysandu ficar na Série C. E na temporada passada, o Papão não conseguiu vencer um jogo sequer no quadrangular decisivo. Atrás nós fomos garfados pela arbitragem. Ano passado foi erro do Paysandu, esse ano se comete o mesmo erro. Na primeira rodada, a derrota para o Vitória já tinha ligado o sinal de alerta. Vencer o ABC era fundamental, mas diante de uma Curuzu lotada, o Papão decepcionou outra vez. Derrota por 1-0, mesmo com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo. O torcedor está na bronca com alguns jogadores. O Marlon é um deles. E depois se tornou artilheiro da Série C, não vem mostrando o mesmo nível. O próprio José Aldo, o Darley também vem deixando a desejar lá no ataque. O Paysandu vinha fazendo uma boa campanha dentro de casa nesta Série C, mas a invencibilidade que o time defendia foi por água abaixo. Nos 2 últimos jogos, 2 derrotas, uma delas nesse quadrangular decisivo. Para amenizar a situação complicada que o time se meteu, só conseguindo um bom resultado contra o Figueirense em Santa Catarina na próxima rodada. Temos que ganhar eles agora lá, porque como eles ganharam Vitória do placar de 5-1, tem saldo de gol e tudo, a gente não pode mais vacilar, tem que ganhar eles, vamos ganhar. Bora lá, Papão! Uma semana de cálculos e apreensão para os bicolores. Para os rivais, um prato cheio para a encarnação. Eu já vi a entrevista hoje do treinador do Paysandu, ele é um bom matemático. Ele falou que o Paysandu vai conseguir 12 pontos. Agora não sei aonde, né? Acho que é para o ano, porque nesse ano não tem mais nada para eles. Eles já estão mortos já. Aí morto não perturba ninguém.
Bom, sem nenhum receio de parecer aqui profeta do passado, porque eu vou chamar a atenção para um fato que eu citei lá atrás, lá durante a fase classificatória. O Paysandu é uma equipe que voou na fase classificatória, atingiu o seu auge de performance na fase classificatória. E ali já passava receio de ter uma queda de rendimento nos momentos mais decisivos. Claro que a fisiologia dá condições de a equipe atingir o auge antes da hora, ter oscilações e chegar na sua plenitude à fase decisiva. Não é o caso do Paysandu. O que nós vimos, principalmente no jogo contra o ABC no segundo tempo, foi o time do Paysandu já não tendo a mesma dinâmica física que teve no primeiro tempo. Isso é um complicador. Faz parte do desafio, da superação que os jogadores do Paysandu estão buscando para conseguir o resultado em Santa Catarina, sábado, contra o Figueirense. Certo, Ferreira. E a Copa Verde também ganha um espaço agora, né? Porque em vez de 24 serão apenas 17 clubes por causa das desistências. E aí como é que vai ser, hein, Ferreira? Como é que vão conseguir organizar essa Copa Verde? Tá, vamos lá. O Paysandu, por exemplo, ele só vai estrear no final de outubro, 28 ou 29 de outubro. Então ele vai jogar contra o classificado do único jogo da fase preliminar, que vai ser entre o Humaitá do Acre e Náutico de Roraima. O vencedor desse jogo vai ser adversário do Paysandu. Aí você terá 16 clubes para, no sistema eliminatório, ir até o final e definir o campeão. A Tuna vai estrear contra o Rio Branco no Acre. É um jogo só na fase. Então o Paysandu joga em casa contra o vencedor de Humaitá do Acre e Náutico de Roraima. A Tuna joga no Acre contra o Rio Branco. E daí vai seguindo a competição. Pode ocorrer um confronto Paysandu e Tuna na semifinal. Essa é a possibilidade de um duelo paraense. O Paysandu favorito diante de todos os seus adversários no cenário de hoje. No cenário de hoje, o Paysandu favoritão para chegar à decisão da Copa Verde. Do outro lado, times que têm já um conceito mais elevado, mas que estão em outras competições. O Cuiabá, que é da Série A, o Goiás, que é da Série A, o Vila Nova, que é da Série B, e ainda o Brasiliense, que disputou a Série D, mas que já foi campeão da Copa Verde, assim como o Luverdense. Então são os outros principais times da competição. Por que eu falei da questão de cenário? Porque o Paysandu a gente já não cogita mais o Paysandu na decisão da Copa Verde. A briga por acesso, sim, mas o Paysandu deve fechar a campanha dele na Série C 24 de setembro. Se ele vai estrear 28 ou 29 de outubro na Copa Verde, você tem mais de um mês de distância entre o final de uma competição e o início da outra. Se o Paysandu conseguir o acesso à Série B, ok, porque estará com todo o ambiente favorável e dinheiro em caixa. Se não conseguir o acesso à Série B, vai ter um clima muito desfavorável para fazer aditivo de contrato, esticar vínculo de jogadores para tê-los na Copa Verde. Aí sabe-se lá com que time o Paysandu iria disputar a Copa Verde. Depende muito desse desfecho aí agora desta fase da Série C. Certo, então vamos acompanhar, né? Vamos ver aí como é que as coisas vão se comportar depois desse jogo e dos próximos jogos até fechar essa possível classificação do Paysandu para a Série B. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.